presta atenção. Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, acaba de passar pano para Alexandre de Moraes. Ele determinou o arquivamento de pedido de investigação sobre conduta do ministro Alexandre de Moraes no caso Master. Segundo o PGR, ele disse que contrato de esposa de Moraes com o Banco Master não configura ilicitude. E vamos à matéria completa para você que está chegando agora. Já vai comentando fora Moraes, já vai comentando fora Xandão, você que está indignado, chateado, revoltado com tudo isso. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre um mega pedido de impeachment que a oposição está bombardeando aí contra o ministro Alexandre de Moraes. É Globo, é todo mundo na luta, até o Lula já meteu o pé na bunda. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, determinou o arquivamento de um pedido de investigação sobre a possível atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, no caso do Banco Master. Uma das justificativas para a apuração era o contrato firmado entre a instituição financeira e o escritório comandado por Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. O arquivamento do pedido, Gonet afirmou sobre o contrato não se vislumbra priori qualquer ilicitude que justifique a intervenção desta instância. Paulo Gonet destacou também que refoge ao escopo da atuação e competência da Suprema Corte a ingerência em negócios jurídicos firmados entre particulares, especialmente quando resguardados pela autonomia intrínseca e a atividade liberal da advocacia. Não compete, né, a corte, né? Mas se fosse Bolsonaro, aí competia, não é isso? Vamos pra frente. Por fim, ao determinar o arquivamento do pedido apresentado pelo advogado Enio Martins Murad, Gonet afirmou que o noticiário citado no pedido de investigação não ostenta densidade suficiente para mobilizar o aparato da Procuradoria-Geral da República. O contrato do escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master totalizava 129 milhões de reais. O montante seria pago em 36 meses, a partir do início de 2024. Ou seja, o banco pagaria por mês 3 milhões e 600 mil reais ao escritório Barsi de Moraes Advogados. Ah, meus queridos, é aqui que o filho chora e a mãe não vê, não é? De um lado, a gente tem o PGR, o que esperar do Paulo Gonet, que já foi sócio do ministro Gilmar Mendes, uma espécie de protetor geral de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi quem, junto com Gilmar Mendes, reforçaram a indicação de Paulo Gonet. Você vai esperar o quê de Paulo Gonet? Alguém aí tinha alguma dúvida que a Procuradoria-Geral da República não iria aceitar essas denúncias, iria passar um pano danado para o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes? Alguém tinha dúvida? Pois é, meus queridos, cá entre nós, eu não tinha nenhuma dúvida a respeito disso. Então, nenhuma novidade para mim, talvez para você, vai ficar um pouco chateado, mas é óbvio que não. Não é? Não, jamais. Claro que não. Mas presta atenção. A oposição apresenta novo pedido de impeachment contra Moraes. Congressistas baseiam um documento que supostas tratativas do ministro do caso Banco Master e querem a abertura também de CPI. O documento reúne mais de 100 assinaturas. Eu estava vendo aqui a coletiva de imprensa que eles deram e, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Eu já vou começar atacando fogo nisso daqui porque eu tô nem aí, tá bem? Eu não estou nem aí, tá? Eu não estou nem aí. Eu já vou meter fogo. Primeira coisa,
Eu vou fazer isso porque eu falei, tá? Eu quero ver quem vai estar na coletiva de imprensa quando ela acontecer. Semana passada nós noticiamos que haveria essa coletiva de imprensa na segunda-feira. E ela aconteceu. E o que acontece? Eu falei, eu quero ver a foto. Eu quero saber onde estarão os parlamentares midiáticos. Por quê? O que está acontecendo, Fábio? A oposição, ela retornou às suas atividades para bombardear Alexandre de Moraes. A oposição quer que aconteça o fim do recesso parlamentar. Essa galera, eles estão aí prontos para voltar a trabalhar, sabe quando? Somente em fevereiro. E o que a oposição quer é que o Congresso Nacional retorne. A oposição está retornando e querem que Davi Alcolumbre, Hugo Mota encerre o recesso parlamentar para tratar aí dessas questões envolvendo o Banco Master, Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras. Só que, meus queridos, a gente sabe que nessa história do Banco Master, eu falo por mim, eu não estou envolvido. Agora eu não sei você, né, que está me acompanhando, porque eu vou falar um negócio para você. Tá sobrando um pedacinho para todo mundo, tá? Tá sobrando um pedacinho para todo mundo nesse negócio do Banco Master. O que falam aí é que de Alcolumbre a Moraes, Mota, essa turma do Centrão, tá todo mundo aí na parada. E aí eu fico pensando. Primeiro ponto, né, que eu falei que ia falar da foto. Eu já sabia. E eu não sei o porquê eu já sabia. Eu não estou vendo aqui Gustavo Gayer nessa foto. Eu não estou vendo Nicolas Ferreira. Eu não estou vendo aqui outros senadores e nem outros parlamentares. Não estou vendo Bia Kicis, que é de Brasília. Eu não estou vendo Damares. Eu não estou vendo uma galera. E cá entre nós tem uma galerinha aí que a gente já conhece, mas muitos desses rostinhos aí, e cá entre nós tem uns que eu tô vendo hoje pela primeira vez. Se eu vi outra vez, estava disfarçado, né? Não tô brincando não, gente. Sabe o que é? Qual é a minha indignação? É que o Cabo Gilberto, esse cara, é um guerreiro, meu irmão. Ele tá aí na luta. E se o líder da oposição convoca os parlamentares para retornar do recesso parlamentar, era para essas figuras retornarem do recesso parlamentar. Na foto aí não está aparecendo o Marcel Van Hatten, que é um midiático, digamos assim, um bem conhecido, mas ele estava lá. Tá bem? Eu vi a coletiva, depois ele chegou depois, mas estava lá. Mas eu não vejo aqueles que eu até imaginei que não estariam aí. Eu não tô vendo o Gaia, eu não tô vendo o Nicolas, eu não tô vendo Bia Kicis, eu não estou vendo a Damares. Damares e Bia Kicis são de Brasília. Aí eu pergunto pra você, vão deixar o líder morrer? Vão deixar o líder nadar e morrer na praia? Ai, Fábio, mas o porquê que esses são importantes? Ô, gente, você sabe o porquê que eles são importantes, né? São parlamentares de peso. E se você pega, ele não está no Brasil e nem é mais deputado, né? Se você pega parlamentares como Nicolas, como o Eduardo, né, que não é mais parlamentar, não é mais deputado. Se você pega essa turma, essa galera domina as redes sociais. Tá bem? E eu pergunto pra você, cadê a turma que domina as redes sociais que não estão aí? É triste, é lamentável, só que eu já imaginava. Mas por outro lado, agora vamos à parte boa. Dar os parabéns à oposição, esses guerreiros aí que retornaram do seu recesso e estão aí para metralharem o ministro Alexandre de Moraes.
A oposição ao governo federal na Câmara dos Deputados apresentou nesta segunda-feira, dia 29 de dezembro, um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. O documento cita que reuniões de Moraes com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, será enviado ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Na peça, eles afirmaram que a atitude do ministro de procurar Galípolo ao menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master, como foi noticiada pela jornalista Malu Gaspar e negada por Alexandre de Moraes, não condiz com o que se espera de um ministro do STF. O documento pede o afastamento de Alexandre de Moraes e a sua condenação na Lei 1079 de 1950 por crimes de responsabilidade. O líder da oposição na Câmara, o Cabo Gilberto, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o pedido será protocolado no início do ano parlamentar, em fevereiro de 2026. Até lá, afirmou que esperam conseguir ao menos 200 assinaturas. Temos que esperar os demais congressistas que não puderam interromper os seus recessos. Temos a assinatura de 100 deputados e 14 senadores. Queremos chegar a 200 congressistas. Foi o que afirmou em entrevista a jornalistas que estavam na Câmara dos Deputados. Para que um pedido de impeachment de ministro do STF seja apresentado ao Senado, não há uma exigência legal de número mínimo de assinaturas. Após protocolado, cabe exclusivamente ao presidente do Senado decidir se o pedido será arquivado ou terá andamento. Você sabe qual o problema? Qual o problema? É como eu disse, né? Eu sei que eu não estou lá, mas tem muita gente envolvida com essa imundiça desse Banco Master. Esse é o problema. Aí, além do pedido de impeachment, que eles vão deixar para protocolar, infelizmente, né? Meu Deus do céu, gente. Eles vão deixar para protocolar isso lá na frente, tá? E a matéria errou aqui, vou pedir desculpa. O Cabo Gilberto não é do Rio de Janeiro, tá bem? Eu sabia que tinha algo de errado, eu só não me lembro. Eu acho que é o estado da Paraíba, o Cabo Gilberto, tá bem? Mas ok, vamos pra frente, ele que é o novo líder da oposição. Aqui, ó, paralelo ao pedido de impeachment que eles estão colhendo assinaturas para apresentarem na volta do recesso parlamentar, a CPMI do Master já se tem 150 parlamentares que assinaram o requerimento. A comissão investigaria fraudes no banco e envolvimento de ministros do STF com a instituição de Daniel Vorcaro. Aqui, ó. Presta atenção, reportagem da Oeste. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que 150 parlamentares já assinaram seu requerimento para instaurar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do Banco Master. A abertura precisa de 198 assinaturas, 171 de deputados e 27 de senadores, o que representa a adesão de 1/3 de cada casa legislativa. Segundo o querido Carlos Jordi, 48 assinaturas de 38 deputados e 10 senadores, e em 6 dias já temos 150 assinaturas. Ele declarou isso em vídeo, eu vou trazer o vídeo completo aqui do Carlos Jordi, ele que está, né, protocolando esse requerimento. Tomara, meus queridos, que eles consigam, né, instaurar essa CPMI. E eu vou falar um negócio para você, o ano que vem muda tudo, né? O ano que vem muda tudo, é ano eleitoral, a gente não sabe, meu, que rumo vai estar ganhando o nosso Brasil, tá bem? Eu vou trazer aqui o nosso querido Carlos Jordi, se a internet ajudar, né? A internet hoje tá meio esquisita, né? Mas vai dar certo, se Deus quiser. Vamos lá com o Carlos Jordi, aqui na tela do Abordo Notícias. Pessoal, dia 29 de dezembro, acabo de chegar em Brasília, tô aqui, ó, deputado Luiz Lima, viemos aqui com outros deputados de oposição, porque hoje nós vamos protocolar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por envolvimento com a fraude do Banco Master. Tem aí cerca de 50 deputados que estão vindo para cá, interrompendo seus recessos, para a gente acabar com essa sacanagem, para dar uma resposta à população diante dessa fraude bilionária, esse calote aí de um banqueiro que, inclusive, tem como advogado a esposa do ministro Alexandre de Moraes.
E eu tenho uma novidade para vocês. Nós estamos aí também coletando as assinaturas da CPMI do Banco Master. Há coisa de 6 dias e já temos 150 assinaturas. Faltam 48. Faltam 38 deputados e 10 senadores. Eu acredito que até o dia 31 nós vamos conseguir todas as assinaturas para instalar essa CPMI assim que nós voltarmos aos trabalhos legislativos. Luiz Lima já assinou tem tempo, né, Luiz? Já, Jordi, e a gente vai, cara, mudar esse país. Daqui a pouco eu vou postar aí a lista atualizada. Muita gente já assinando, tá avançando bem. E a CPMI é essencial, pessoal, porque toma como exemplo o que aconteceu com a fraude do INSS. Se não fosse a CPMI, as investigações não teriam avançado. E agora nós estamos vendo aí o Toffoli tentando reverter a liquidação, intimidando os técnicos do Banco Central. Então é necessário que façamos essa CPMI, essa investigação de senadores e de deputados para colocar, para sentar lá, inclusive a esposa do Alexandre de Moraes, para entender toda essa sacanagem que eles fizeram. Então peço aí que vocês cobrem e pressionem os deputados e senadores que ainda não assinaram e vão para dentro. Muito bem, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, conectados na programação do Abordo Notícias. Esse é o nosso querido Carlos Jordi. Então tá faltando aí poucas assinaturas, espero que eles consigam realmente, segundo ele até aí a virada do ano conseguem, mas você sabe que a leitura de uma CPMI só acontece na primeira ou numa reunião entre as duas casas, né, que é chamada reunião do Congresso. Então a gente tem ali o Senado e também a Câmara dos Deputados. Reunião do Parlamento, né? Reunião do Congresso Nacional. Vamos ver, então, o que é que vai ser aí dessa CPMI. Eu vou falar um negócio pra você. Ultimamente eu ando meio assim, ateu, né? Pra essas situações, digamos assim. Ando meio sem muita fé em muita coisa, entende? A gente já viu de tudo, né? A gente já viu o CPMI pra prender Lula, que ia prender Dino, que ia prender Alexandre de Moraes e aconteceu nada. A gente viu Lei Magnitsky ir, Lei Magnitsky vir, aconteceu nada. Não é? Eu confesso para você que a minha única certeza é aquilo que o Bolsonaro disse e é aquilo que realmente a cada dia que passa, embora você esteja ouvindo muita gente dizer que o nosso caminho não é uma eleição, você vai confiar em eleição. Eu sei que tem muita gente falando isso, tá bem? Eu sei que tem muita gente falando isso, mas o nosso problema é político, como disse o Bolsonaro. Enquanto a gente tiver essa turma de senadores aí devendo até a alma pro diabo, devendo até o dia de amanhã, entendeu? A gente não vai conseguir nada. A gente não vai conseguir avançar em absolutamente nada. Bolsonaro disse, me dê a maioria no Senado, a maioria na Câmara, que eu movo o Brasil. Bolsonaro chegou até a comentar assim, não, nem preciso da presidência. Só me dê o Congresso Nacional que eu mudo a história do Brasil. E poucos entenderam que nós não vamos ter ajuda da OEA. Você viu agora o relatório do Pedro Vaca, né? Poucos entenderam que Tribunal Penal Internacional não vale nada. O Putin era pro penal era para o Tribunal Penal prender o Putin, não prende, entendeu? Era também aí para a OEA fazer um relatório depois de ouvir todo mundo, né? Bolsonaro, depois de ouvir a filha do Clezão, e o relatório passando pano para tudo que acontece no Brasil. Então, o que acontece? A gente não temos ajuda da OEA, penal, Tribunal Penal Internacional, TPI, né? Tribunal Penal Internacional. Convenção Internacional disso, daquilo, outro. A gente não tem nada disso. Nosso problema é interno, nosso problema é político. Enquanto a direita não fura a maioria, não só no Senado, não só na Câmara dos Deputados, não só no Congresso Nacional, mas em vários setores, a gente não vai avançar muito em algumas situações. Tá bem? Não adianta você acreditar que Trump vai mudar alguma coisa,
que Lei Magnitsky, nada disso vai resolver se a gente não ouvir a voz do líder. Exatamente. E confesso para você que muita gente ouviu tanta coisa, mas não ouviu o Bolsonaro dizer: me dê a maioria no Senado, a maioria na Câmara, e a gente move o Brasil. É isso aí. A gente move o Brasil. Alguém escreveu: nossa ajuda vem de Deus. Amém, Rosaura. Mas Deus tem as suas ferramentas, não é? E que o ser humano tem que usar essas ferramentas, tá? E eu não vou ficar dando uma aula aqui sobre isso, né? Mas a gente vota errado, né? A gente faz tanta coisa errada também no nosso dia a dia e nós só estamos querendo, né, que o Bolsonaro ou a direita conserte o Brasil e nós não estamos fazendo muita coisa para consertar o nosso país, infelizmente. Tá bem? Vamos dando sequência aqui na programação. Tenho muita coisa para mostrar para você. Nessa coletiva de imprensa que aconteceu, eu quero destacar, né, parabenizar o Cabo Gilberto, tá bem? Mas eu quero destacar dois discursos aqui que foi forte. Primeiro, o do Marcos Paulo, e eu vou trazer aqui para você, beleza? Vamos lá! A verdade está nua. Dizem que a verdade foi tomar banho, a mentira roubou suas roupas e hoje ela anda nua. E nós vamos nos escandalizar com a verdade ou encará-la. Esse caso é muito, mas muito mais grave que a Lava Jato. Esse é o maior escândalo que poderia se acometer sobre uma nação, porque os seus protagonistas são membros da mais alta corte. E quando nós vimos direitos e garantias fundamentais serem solapados e a interferência direta dentro das atribuições do Executivo, boa parte da população e também da imprensa se calou. E isso antes até do governo Bolsonaro, porque havia lado. Posteriormente, nós vimos o governo Bolsonaro, mais uma vez, interferindo no Executivo e no Legislativo. E agora que legislamos, vejam, senhores, já não tem mais pudor em se falar. O STF não quer que legisla sobre essa matéria. O último tema relevante que tratamos aqui foi a anistia, e era falado abertamente: não, a gente não pode votar anistia porque o STF não deixa. Ou fulano e beltrano do STF não deixa. Interferiram no Executivo, interferiram no Legislativo, usurparam atribuições constitucionais de outros poderes, perseguem parlamentares da oposição o tempo todo e agora atacam o sistema financeiro nacional. Atacam toda a estrutura econômica, algo que pode jogar o Brasil na fossa de todos os países economicamente livres, porque há um risco real de nós perdermos totalmente a credibilidade, porque segurança jurídica já não temos. Este processo sequer é de competência do Supremo e, como mágica, foi avocado pelo ministro Dias Toffoli. Sem entrar no mérito das reuniões escusas que, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, foram feitas para tratar da Magnitsky, ora, sua esposa não tem um escritório de advocacia, que pelo jeito é o mais bem pago de Brasília, por que um dos seus advogados não foi até essa reunião? Não existe reunião de juiz com dono de banco. Não existe reunião de juiz com técnicos do Banco Central, não numa democracia. Convido aos senhores que por anos gritaram que tinham que salvar a democracia, que agora de fato a salvem, porque se destruir a economia do Brasil, não vai sobrar muita coisa para salvar. O STF não tinha competência, não existe acareação sem depoimento e, ao que parece, vão se esculhambar num processo secreto um técnico para, de forma estratégica, vazar um trecho para depois justificar a desliquidação do Banco Master. E aí empurrar mais uma vez sobre os brasileiros. Estima-se, e eles querem fazer isso porque é pressa, antes do auditor dar o seu parecer, porque há estimativas que esse escândalo é pior que a Lava Jato. E eu pergunto aos membros da imprensa: nós vamos ficar reféns agora do amigo do meu pai? Bem-vindos, senhores, que lutemos todos agora por democracia, porque a economia não é nem de esquerda nem de direita, a economia do povo brasileiro. Tá aí, botou pra quebrar, né? Como sempre, né? O Marcos Paulo, esse cara é sensacional, tá bem? Outro que também arregaçou com tudo foi o nosso querido senador Magno Malta, tá?
São aí esses dois trechos da coletiva de imprensa que a oposição deu lá no Congresso Nacional que eu quero mostrar aqui para você, tá bem? E o Magno Malta foi corajoso, né? O Magno Malta tá aí ele fez uma cirurgia, se não estou enganado, no joelho, né? E ele está aí com toda a deficiência, né? Toda essa problemática, né? Para se locomover, mas lá estava. Parabéns aos que retornaram. E eu queria ver tantos rostinhos famosos aí, mas não estão, né? Deve que estão na praia. Eu estou vendo a galera aí que postava vídeo todo dia. Estão de férias, né? Merecidas férias. Onde estão? Miami? No Guarujá, no Rio de Janeiro? Onde estão curtindo o recesso parlamentar, hein? Parlamentares da direita, onde estão vocês? Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de franelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Muito bem, parabéns a esses guerreiros, né, que voltaram, tá bem? Dá uma olhada na foto, tá? Nessa fotografia aí, tá? Eu não vou citar nomes, mas dá uma olhadinha, tá bem? Parabenizar quem falou, né, nesse momento aqui, o senador, e ao Cabo Gilberto, que é o líder da oposição, tá bem? E aí você dá uma olhadinha aí. O seu deputado tá aí? Onde está o seu deputado? Onde está os deputados aí da oposição, os deputados de direita, os deputados bolsonaristas? Onde estão? Onde estão? E meus queridos, a gente ouviu aí o senador Magno Malta cobrar de Alexandre de Moraes, né? E aí, vai vir pra cima da Malu Gaspar? Vai vir pra cima da Mônica Bergamo? Segundo o doutor Jeffrey Chiquini, tá? A Globo foi ameaçada. A Malu Gaspar teve que recuar? Houve uma ameaça? Vamos ao vídeo aqui do doutor Jeffrey explodindo tudo aqui no Abordo Notícias. Meus amigos, vejam isso daqui, que cabuloso. Se eu não fosse advogado criminalista, eu ia dizer que é só coincidência. Malu Gaspar recua e admite que Moraes não fez pressão sobre Galípolo no caso do Master. Ok. Em novo artigo, jornalista da Globo diz que Moraes foi a favor da investigação e agora acusa Toffoli de estar seguindo à risca o script da defesa. Opa, o canhão agora virou pro Toffoli. Tudo começa no dia 9 de dezembro de 2025, quando Malu Gaspar, no jornal O Globo, diz: o valor milionário do contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o enrolado Banco Master. Todo mundo sabe disso daqui. O famoso contrato de 129 milhões entre o escritório da esposa do Moraes e o Banco Master. Malu Gaspar se interessa ainda mais pelo assunto, aprofunda a investigação, vem e dispara. Alexandre de Moraes procurou Galípolo
presidente do Banco Central para pedir pelo Banco Master junto ao Banco Central. Essa daqui foi a bomba de Hiroshima, porque isso daqui é suficiente para a instauração de processo de impeachment contra o ministro. Isso é crime de advocacia administrativa. Se utilizar da sua função pública para interceder por alguém perante um órgão público. E é o que está dizendo a matéria, que ele, ministro do STF, defendendo os interesses do banco, que sua esposa é advogada, foi até o Banco Central para quê? Para pressionar o presidente do Banco Central para que o negócio bilionário do Banco Master e o Banco de Brasília desse certo. Só que passar essa linha é o início do fim do Alexandre de Moraes. Aí então a Malu Gaspar desaparece, ninguém mais ouve falar, ela desaparece das redes sociais, não posta mais nada e sai essa matéria aqui. Vejam só, de um jornal esquerdista. Moraes estaria com sede de vingança e preparando resposta dura contra fonte das denúncias. Opa! Preparando com vingança resposta dura. A quem? A Malu Gaspar e suas fontes. Lembrando que Malu Gaspar disse que tinha 6 fontes que provavam que Alexandre de Moraes, de fato, pressionou o presidente do Banco Central. Aí, num estralar de dedos, nós temos essa notícia. Malu Gaspar recua e admite que Moraes não fez pressão. Gente, se eu não fosse advogado criminalista, eu ia dizer que Malu Gaspar colocou a mão na consciência e, por livre e espontânea vontade, se arrependeu porque ela não quer ser injusta com ninguém. Só que não, né? Nós sabemos a gravidade de ter colocado o dedo nessa ferida. E tem mais. Influencers, jornais de esquerda começaram até a dizer que o tal contrato do escritório da esposa de Moraes com o Banco Master também era mentira, que o contrato sequer existia, mas o contrato existe. E, inclusive, a esposa do Moraes, o Moraes, nunca negaram a existência desse contrato. Tá aqui, ó. Olha só, tá aqui o contratinho, o valor, olha lá, assinado por quem tem que estar assinado. Então, o contrato de 129 milhões, ele existe, com parcelas líquidas. O que significa isso? Até o banco pagava o imposto da nota emitida pelo escritório. Isso não existe. Se eu emito uma nota do meu escritório, eu pago a nota. Ali não. Ali o cliente pagava, inclusive, o imposto da nota do escritório. Então são parcelas fixas de 3 milhões e 600 mil reais líquidas. Gente. Agora, até a Malu Gaspar, jornalista do jornal O Globo, por livre e espontânea pressão, sentiu na pele e teve que recuar. A gente sempre avisou, essa tirania não era exclusividade da direita. Imagine só, uma das principais jornalistas da Globo tendo que recuar. Estão todos sentindo na pele o que é a ditadura da toga. Muito bem, esse é Jeffrey Chiquini, conheça o canal dele no YouTube, siga ele aí nas redes sociais, é advogado de Felipe Martins, também comentarista político, né, digamos assim. Meus queridos, você sabe que tudo que nós fazemos aqui no nosso programa, a gente só consegue manter o nosso canal com a sua ajuda financeira, tá bem? Eu não falei disso até agora, mas eu preciso falar, tá bem? Final do ano, você tem as suas correrias, eu também tenho as minhas. O canal também tem aqui suas correrias, suas contas para pagar. Então abençoe o nosso programa, ajude o nosso canal. Muita gente, né, que não está colaborando nesses dias, eu até entendo, não é? Cada um tem o seu montante aí, o seu BO para resolver, mas, né, de repente sobra um pouquinho de amor nesse coraçãozão aí, dá uma força e abençoe o nosso jornalismo independente, que também precisa de você nesse final de ano. Beleza? Abençoe aqui o nosso canal. Presta atenção. Tem outro vídeo que eu vou trazer na sequência. Tá.
eu vou trazer aqui a matéria da Oeste. A cariação de Toffoli ajuda plano da defesa do Master. Os advogados do banco questionam a credibilidade do Banco Central para tentar anular a liquidação determinada pela autarquia. Ô, gente, vocês estão vendo, estão acompanhando, inacreditavelmente ainda querem ressuscitar o Banco Master. Você acredita nisso? Estão dizendo ali, ó, os advogados do banco questionam a credibilidade do Banco Central para tentar anular a liquidação determinada pela autarquia. Eles estão lutando ainda para trazer o banco de volta, tá? Você deve ter ouvido falar sobre isso, né? Ouvido falar sobre isso. A defesa do Banco Master planeja os próximos passos para, depois de obter o envio de investigação para o Supremo Tribunal Federal e garantir segredo absoluto no processo. A próxima etapa dos advogados é enfraquecer a credibilidade do Banco Central e atacar a decisão que resultou na liquidação do Master, com o objetivo de reverter a medida e possivelmente obter ressarcimento. O plano dos representantes legais do Master já foi delineado em manifestações enviadas ao STF e ao Tribunal de Contas da União. O ministro Jonathan de Jesus solicitou esclarecimentos ao Banco Central sobre a decisão de liquidar o banco de Daniel Vorcaro, ao qual ele considera extrema. Para atingir os seus objetivos, a defesa busca criar situações que justifiquem uma decisão do ministro Dias Toffoli contra diretores e também técnicos do Banco Central. Apostando no histórico do magistrado, apostando no histórico do magistrado, as informações foram divulgadas primeiramente pelo jornal O Globo. Depois do episódio em que viajou no avião de um empresário ao lado do advogado de um dos investigados, Toffoli tem tomado decisões alinhadas com os interesses do Banco Master. Recentemente negou pedidos da Procuradoria-Geral da República e do próprio Banco Central para suspender a cariação entre Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. O ministro afirmou que Aquino não é investigado, mas colocou toda a situação semelhante no procedimento, que pretende confrontar versões, ainda que nenhum deles tenha prestado depoimento até o momento, segundo informações da fonte original. O processo de liquidação do Banco Master foi aprovado por unanimidade na diretoria colegiada do Banco Central. O presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, também votou favoravelmente, embora não fosse obrigatório, pois os outros 8 diretores já apoiavam a medida. Toda a cúpula assumiu a responsabilidade pela decisão. No entanto, Ailton Aquino foi o maior resistente à liquidação dentro do Banco Central e no sistema financeiro era visto como aliado do Master. O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, registrou 38 comunicados sobre riscos de liquidez, inconsistência no balanço do banco e outras questões, a maioria direcionada à área de Aquino, que minimizava os problemas em reuniões presenciais, segundo relatos de participantes. A discussão sobre medidas mais sérias, como a intervenção ou liquidação, ganhou força a partir de março de 2025, quando o BRB anunciou a compra de 58% das ações do Banco Master, mas manteve Daniel Vorcaro na administração, caracterizando um socorro sem transferência de controle. Durante a análise da operação, a diretoria da Organização do Sistema Financeiro identificou fraudes em contratos de créditos consignados, que justificaram o repasse de 12,2 bilhões do BRB ao Master antes da fusão.
O episódio provocou divisão interna, enquanto a área de Renato Gomes defendia a intervenção, Aquino buscava alternativas para manter o banco em funcionamento. Os técnicos mais informados sobre as fraudes eram ligados ao Gomes, cujo mandato já terminou. No Banco Central, há receio entre funcionários sobre possíveis convocações para depoimento. Diante da pressão política relatada ao Ministério Público, a Polícia Federal, considerada inédita em favor de um único banco. Em julho de 2025, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, intercedeu junto a Galípolo. Moraes, cuja mulher possui o contrato de 129 milhões com o banco, expressou simpatia por Vocaro e alegou perseguição dos grandes concorrentes. Depois de ser informado sobre as fraudes, admitiu a necessidade de investigação. Lembrando que ele foi no jantarzinho ali, né, só de homens, na casa do dono do Banco Master. No mesmo período, o Master deixou de cumprir as exigências de depósitos compulsórios no Banco Central e solicitou ao fundo garantidor a cobertura de linhas de crédito, sinais de agravamento nos problemas de liquidez. 2 dias antes de decretação da liquidação e da prisão de Vocaro, o empresário marcou reunião com Aquino para informar sobre possíveis compradores, incluindo uma financeira e um fundo árabe não identificado. Depois da prisão de Vocaro em Guarulhos, em São Paulo, o registro da reunião foi utilizado pela defesa para argumentar que ele avisou o Banco Central sobre a viagem a Dubai, que afastava suspeitas de fuga. O documento assinado por Aquino foi decisivo para transferi-lo à prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Os representantes do Banco Central afirmaram que o caso com o objetivo fosse esclarecer a atuação técnica. Toffoli deveria convocar outros diretores além de Aquino, considerado próximo a Vocaro. Por isso, advogados do Banco Central apontam risco de armadilha processuais e pedem o cancelamento dessa acariação. Internamente, Toffoli tenta convencer interlocutores de que não beneficiará o Master até o momento. Segundo o Globo, suas decisões têm favorecido os interesses do banco, segundo observadores do caso. O negócio só piora, né? Eu fiz questão de ler a matéria completa aí da Oeste para você entender um pouco do que anda acontecendo, tá bem? Para você que está ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, o doutor André Marcília, ele fez um questionamento. Moraes enfraquecido. Quem será o novo carrasco do STF? Só para constar, estou reagindo ao vídeo do doutor André Marcília. Eu convido você a conhecê-lo lá no YouTube e também nas redes sociais. Vamos ouvi-lo. Olha, uma pergunta que muita gente me faz é assim: se o Moraes ficar enfraquecido, se o Moraes cair, se botarem o Moraes debaixo do tapete, o STF vai sossegar ou a gente terá um novo carrasco dentro do STF? Vamos falar disso. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa, cliquem no joinha, dando seu like. O algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e acaba pressupondo que é para os outros. Distribui para mais gente, você ajuda a nossa comunidade a crescer. Também se inscreva aqui no nosso canal e considere se tornar membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom. O STF vai sossegar, o STF vai abrir mão do seu poder. Então, se o Moraes cai ou se o Moraes é colocado de castigo, vamos dizer assim, pelos próprios ministros, pelo regime, pelo sistema, o STF voltará a ser uma corte? Ele voltará ao normal? Ele não voltará a ser uma corte de justiça nunca. É bom que se diga. O STF está, infelizmente, condenado nos próximos anos e décadas a ser o que é. E a grande prova é o Banco Master. Foram lá, fizeram o que fizeram com o bolsonarismo e aí ficaram pedindo, olha, agora ele volta ao normal. Volta ao normal, a gente está vendo o escândalo do Banco Master. Não tem volta, é muito dinheiro envolvido, é muito poder envolvido, é muita coisa para que o STF volte a simplesmente, não, agora a gente vai ser só juiz.
Agora a gente vai ser só juiz, agora a gente vai ganhar apenas como juiz, agora a gente não vai dar palestra, agora a gente não vai fazer evento, agora a gente não vai participar da vida política. Não existe isso. Não existe. Você é humano isso. Se você entrega a alguém um poder desmesurado, essa pessoa não volta ao normal. Não tem como você chegar, por exemplo, para um ditador, tá? Não tem como você chegar para o Maduro, vamos usar esse exemplo, e falar assim: olha, Maduro, agora você vai ser presidente. Agora você pode voltar e você vai ser só presidente, tá? Então não tem mais luxo, não tem mais poder excessivo, você não pode mais fazer o que quer. Ele não volta ao normal. Se o ser humano é desajustado do ponto de vista do poder desmesurado, ele não volta nunca mais ao normal. Ou você corta na raiz, ou você nunca mais corta. O STF não vai voltar ao normal. A chance da gente ter um STF que volte ao normal é ter outro STF, é ter uma composição que daqui para frente tenha pessoas com uma outra cabeça, com outro conhecimento, que é mais técnico do que político e assim por diante. Nós não estamos construindo isso. Vamos colocar mais uma pessoa política lá, que é o Messias. Então, esse STF não vai voltar ao normal. E se ele não vai voltar ao normal, quem vai ser então, quando o Moraes cair, o novo Carrasco? Porque se o Moraes cair, não vai ser porque o Moraes está fora da casinha, vai ser porque o Moraes apareceu demais, vai ser porque o Moraes deu muita bandeira. E aí o próximo que vai surgir, o próximo Carrasco, eu acho que um grande nome, né, é sem dúvida alguma o Dino. O Dino me parece ser claro. Muita gente pode dizer assim: ah não, se o Moraes cair ou for posto de castigo, quem vai ficar no lugar dele é o Gilmar, né? O Gilmar é a cabeça e o Moraes é a caneta, mas o Gilmar é um cara de bastidores. O Gilmar não é alguém que apareça ou gosta de aparecer. Ele é o político das costuras, você entendeu? Ele não é a pessoa que põe a cara. O Dino é. O Dino é. O Dino é, e tem que ser alguém ali daquela primeira turma, porque aquela primeira turma que é ali que a coisa rola, você entendeu? É ali que a política é feita. E desses todos que lá estão, né, o que tem mais perfil combativo, o que tem mais perfil de confronto, o que tem mais perfil de enfrentar é o Dino. Vai ser muito provavelmente ele o substituto do Moraes. E vou dizer, é uma pessoa bastante autoritária. A chance de ser até pior do que o Moraes não é pequena. Vamos a... Muito bem, qual é a sua aposta? Com Alexandre de Moraes enfraquecido, quem vai assumir o posto de chicoteador, hein? O novo Carrasco. Doutor André Marcília apostando aí no Flávio Dino. Qual é a sua aposta? Muito bem, meus queridos, para você ligado aqui comigo no nosso canal, presta atenção nessa informação aqui na tela do A Bordo. A atuação de ex-mulher do ministro Toffoli no STF e STJ cresceu 140% desde a posse do ministro. A carteira de clientes de Roberta Marini Rangel inclui grandes empresas como JEF e também CSN. Essa eu não conheço, tá bem? Mas a JF a gente sabe muito bem quem é, né? A atuação em tribunais superiores da advogada Roberta Maria Rangel, ex-mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, cresceu expressivamente a partir de 2009. Quando o ex-marido assumiu a vaga na corte, os processos sob responsabilidade dela no STF e no Superior Tribunal de Justiça passaram de 53 para 127, um aumento de aproximadamente 140% de acordo com o jornal O Estado de São Paulo. O aumento no número de casos conduzidos por Roberta Rangel nesses tribunais acompanha a tendência observada em outros gabinetes do Supremo Tribunal Federal. A advogada Viviane Barcia de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, também expandiu sua atuação depois da posse do marido no STF, com o aumento dos processos de 27 para 152. Entre os clientes de Roberta Rangel estão grandes empresas como o Grupo JF e a Companhia Siderúrgica Nacional CSN. Agora a gente sabe, né, o que é CSN. A carteira inclui também empresas e empresários do agronegócio, como o Adore Alimentos,
e companhias do setor de construção civil, a exemplo, a XCMG Brasil Indústria. No caso da CSN, a advogada ingressou no STJ com ação contra a União para reaver valores de frete ferroviário considerados indevidos. O montante avaliado em 100 mil em 1996, em 100 mil em 1996, 100 mil reais em 1996, corresponderia hoje a mais de 563 mil reais, de acordo com o índice de preços do consumidor amplo. No Superior Tribunal de Justiça, Roberta obteve decisão parcialmente favorável, mas o processo foi remetido ao STF, que entendeu pela perda do objetivo o significado que a demanda deixou de ter interesse prático. O caso voltou ao Superior Tribunal de Justiça para análise dos embargos. Em outra frente, empresas do grupo de cervejaria Petrópolis, atualmente em recuperação judicial, discute no STJ uma disputa financeira de 39,9 milhões de reais. No setor rural, Rangel representa o empresário Alexandre Agostin em litígio contra um fundo de investimentos que cobra cerca de 182 milhões. A defesa alega que a dívida seria de 56 milhões. Parte já teria sido quitada. O processo chegou ao STJ, mas o mérito ainda não foi julgado. Meus queridos, você vai vendo, né? Eu fico pensando, né? A gente acabou de receber a notícia de que a Procuradoria-Geral da República está dizendo que está tudo bem com o contrato da Viviane Bartz, né? Qualquer denúncia aí também vai dizer que está tudo bem aí com o contrato, né, aí da mulher, também aí com os contratos da esposa ou ex-esposa do ministro Dias Toffoli. Para você que está ligado aqui comigo, é essa que pagava uma mesada para ele? É essa que pagava aí 100 mil por mês? O salário do STF parece que não dá, né, ministro? Gente do céu. E o Alexandre, né? Quem imaginava, hein, ministro? Bolsonaro parece que sabia de tudo, né? O Roberto Jefferson também sabia de tudo, lembra? Do Roberto Jefferson dizendo: não, rapaz, a mulher do Xandão, vou falar baixinho, né, pra ninguém ouvir. A mulher do Xandão, ela era piloto de fogão. Agora, ela é a advogada mais bem paga do Brasil. Lá atrás, já falava Roberto Jefferson. Aí, eu já fiz uma live falando sobre isso, vem aqui no canal, tá bem? Assista depois, mas o meu comentário foi em cima disso. Qual era a briga, de fato, do Xandão com o Bolsonaro? O Bolsonaro chamou ele de canalha, não é? O Bolsonaro, de uma certa forma, foi pra cima do Xandão, reagiu, chegou a dizer que não iria cumprir ordens de Alexandre de Moraes. E é um ponto. Todos, eu, você, todos nós, acreditávamos que o ódio de Alexandre de Moraes com Bolsonaro eram essas declarações públicas que o Bolsonaro fez contra o ministro. Por outro lado, será que o ódio do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro é por conta do Bolsonaro ter colocado, tá bom? Entenda, tá? Eu digo o que passa na cabeça dele. Ter colocado uma parcela da população contra o ministro? Eu interpreto diferente, né? Para mim, o Bolsonaro não colocou ninguém contra ninguém. O Bolsonaro só mostrou o que acontece no Brasil e o que estava acontecendo, né? O cara estava sendo pressionado, o cara meteu a boca no trombone mesmo. Aí, a gente vai para um outro lugar, tá? Para você que já me viu falar isso, me desculpa, tá bom? Mas tem gente que não viu, eu vou até ser muito rápido nisso. A gente vai para outro lugar. Vocês se lembram que o Mauro Cid disse, um disse-me disseram, mas vale a pena a gente ouvir de novo, né? Vou te contar. Mensagens
que foram encontradas no celular do Mauro Cid davam conta de que o ministro Alexandre de Moraes havia procurado comentou com o comandante do Exército Brasileiro de que Bolsonaro tinha destruído a vida dele e que ele iria destruir a vida do Bolsonaro. O comandante do Exército Brasileiro comentou isso com o pai do Mauro Cid, que também é general. O general Mauro Cid pai, né, alguma coisa assim, comentou com o Mauro Cid filho. E o Mauro Cid comentou isso com alguém e aí a Polícia Federal pegou essa mensagem. A mensagem foi divulgada, tal e coisa e tal. Aí eu pergunto, em que momento Bolsonaro destruiu a vida do Alexandre de Moraes? Aí eu volto aqui, foram as declarações do Bolsonaro, chamando ele de canalha, falando para ele renunciar, falando que não iria cumprir mais nenhuma ordem dele. Foi aqui que o Bolsonaro destruiu o Moraes? Bolsonaro destruiu Moraes ao revelar quem era o ministro ou o que o ministro estava fazendo? Aí eu pergunto para você. O Roberto Jefferson já falava. O Bolsonaro também botou a boca no trombone, né? Ô Alexandre de Moraes, não é a minha mulher que é dona de escritório de advocacia não, hein? Quem tem que dar alguma satisfação aqui é você. Basicamente isso. Não estou colocando palavras na boca do Bolsonaro. Tá? Eu pergunto para você. Esse ódio todo pelo Bolsonaro vem de apenas palavras do Bolsonaro? E daí que o Bolsonaro tá falando de mim, tá entrando aqui, ó, uma grana no meu bolso. E daí? Deixa o Bolsonaro falar, rapaz. Como eu disse pra você, é um me disse que tava lá no celular do Mauro Cid. Mas aí, se foi verdade, em que situação o Bolsonaro destruiu o Alexandre de Moraes? Tem mais um ponto que eu comentei na live e quero comentar. Você sabe que até um tempo atrás, o Alexandre de Moraes era visto como um cara de direita. Ele não era ligado aos tucanos aqui de São Paulo. Essa turma aí do... Como é o nome, gente? Eu sempre confundo. É o PSDB? PSB, né? Enfim, o partido lá dos tucanos. João Dória, o que assumiu a presidência agora, o Aécio Neves. Essa turma não era de direita? O Alexandre de Moraes não era dessa turma? Que na verdade essa direita nunca existiram, né? Essa direita nunca existiu. Essa é a grande verdade. Essa galera, pra mim, né, são no máximo um centro. Não é isso? Quando o negócio, o melzinho tá bom na direita, eles querem lamber o melzinho da direita. Quando o melzinho na esquerda tá bem, eles vão lá e dão uma lambida no mel da direita. Não é isso? No mel da esquerda, é isso. Também deu pelo menos para você entender aqui o meu raciocínio. Não é de onde será que vem esse ódio todo. Eu estou quase chegando à conclusão que era quando o Bolsonaro, junto com o Roberto Jefferson e outras pessoas, estavam batendo nessa tecla de que essa galera estava ganhando muito dinheiro com esse negócio de escritório de advocacia. Bem comentou o nosso querido Dr. André Marcília, em um desses vídeos dele, que eu também trouxe aqui. Durante a Operação Lava Jato, quando eles estavam chegando nos escritórios de advocacia, olha pra mim, meu amor. É por isso que eu acho que esse negócio não vai dar nada. Tá bem? Não vai dar nada. Primeiro, todo mundo da República, do Congresso, a República inteira, tá? E aqui, eu sei, né? A República inteira é figura de linguagem, né? Estamos falando hipoteticamente, ou uma metáfora, né? Mas, quando, na Lava Jato, quando eles estavam, a Lava Jato estava chegando nos ministros,
e nos escritórios. Aí o que aconteceu? Acabou em nada. Quando a Lava Jato estava chegando nos escritórios de ministro das mulheres ou, né, dos ministros, né, porque geralmente, né, o carro da minha mulher também é meu, né, do mesmo jeito que o meu carro também é da minha mulher. Mas enfim, aí, meus queridos, foi ali que acabou a Lava Jato. Foi ali que nasceu Alexandre de Moraes. Esse Alexandre de Moraes que hoje nós conhecemos. Vamos lembrar a história da Cruzoé? Foi a revista que publicou aquela história do amigo do meu pai. Nasce então o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. Mandaram recolher a revista em todo o país, não foi isso? Não foi isso? E dali, quando chegou no Toffoli e no escritório da mulher do Toffoli, aí, meus queridos, mas claro, tem outros episódios também, né? Questão aí de trazer o Lula de volta, né? Essa situação toda aí. Mas, o que acontece? É por isso que eu falo. Tem que ter muita gente grande querendo realmente destruir o Alexandre de Moraes. Falam-se. Tá? Eu sou muito sincero em tudo aquilo que eu faço aqui com vocês. Eu sou muito sincero. Tá bem? A conversa que nós estamos tendo e vendo é que Globo tá lá. Mas parece que a Malu Gaspar voltou atrás. Você viu, né? Mas a Globo estava até aqui. Você acha que a Malu Gaspar do Globo estaria publicando as coisas sem a emissora autorizar? No máximo uma publicação, meu amor. Ou parava ou era mandado embora. Você se lembra que o fotógrafo, 25 anos trabalhando, se eu não estou enganado, na Folha de São Paulo, tirou aquela foto do ministro mostrando o dedo do meio. O que aconteceu com ele? Foi mandado embora. Você se lembra? Foi mandado embora. Tá? Então, tem muita gente dizendo que o Lula está descartando o Alexandre de Moraes. Tá? Inclusive, eu ouvi hoje uma conversa de jornalistas dizendo que que Alexandre de Moraes sinalizava a interlocutores de que o Lula, que o Alexandre de Moraes já estava desconfiado que o Lula estava metendo o louco para cima dele, metendo o pé na bunda. Então, para cair Alexandre de Moraes, não vai depender apenas de Congresso Nacional. Para mim, o caminho é o Senado. Mas tem muita gente envolvida, né? Tem muita gente para cair e só vão cair se outros autorizarem. Tá? Você que está aqui comigo, às vezes você pensa bem assim. Quem manda no Brasil é Lula. Aí uma hora parece que é o Lula que manda no Brasil e manda no STF e manda em todo mundo. Aí outra hora parece que é o Alexandre de Moraes que manda no Brasil, manda em tudo. Outra hora parece que é o Gilmar Mendes que manda no Moraes, manda no Lula, manda na porra toda. Não é assim? Só que você já parou para perceber que por trás de tudo isso há um outro esquema, um outro montante, uma turma que não é lá do partido A, do partido B, você já parou para perceber? E às vezes parece que é teoria da conspiração. Não é? E às vezes parece que é teoria da conspiração. Foi através de quem que retiraram a Lei Magnitsky? Quem foi, olha para mim, quem foi que pegou um avião em meio ao céu da Venezuela fechado, meu irmão? Não passava uma mosca, um urubu. Se passava voando lá, os caras derrubavam.
Quem foi que pegou um avião e saiu do interior do estado de São Paulo e foi lá para a Venezuela? Por incrível que pareça, esse mesmo cara, a empresa dele tem contrato com a ex-mulher do Toffoli. Tá? Aí não tem um outro aí, que é do Banco Itaú, que também foi lá para os Estados Unidos, né, e intercedeu lá pelo fim da Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Aí essa turma, olha para mim, essa turma que tem hora que a gente não sabe quem é que manda aqui. Se é o Lula que manda no STF, se é o Alexandre de Moraes que manda no STF, que manda no Lula, ou se é Gilmar Mendes que manda em todo mundo. Aí surge essa turma também. Que às vezes parece teoria da conspiração, né? Não, tem alguém que manda, que não está no poder, que não está em partidos políticos. E é essa turma, os empresários. Faria Lima. Entende? Essa turma que já estão descartando o Lula. Parece que estão, em dado momento, né, descartando Alexandre de Moraes. Mas foi a quem essa turma foi proteger? Quem foi proteger? Não, Fábio, os empresários queriam voltar a vender para os Estados Unidos. Esse cara aí, ó, os Joesley Batista da vida aí, os caras dominam 80% do mercado americano. Tá bem? 80% do mercado americano. Tudo bem, eles querem faturar mais. Só que quem? A quem eles garantiram proteção? A quem? Aí você pega, devolveram os vistos de Gilmar Mendes, devolveram os vistos dessa galera? Se devolveu, eu não ouvi falar. Ou não foi noticiado. Mas de quem caiu a Lei Magnitsky? As outras taxas em outros produtos brasileiros caiu? Ainda não. Não caiu tudo ainda. Tem muitos produtos brasileiros que ainda estão sendo taxados nos Estados Unidos. Então, às vezes eu vejo muita gente empolgada. E muita gente grande. Mas eu fico pensando, será? Será que nós não estamos vivendo uma utopia? Será que realmente é o fim de Alexandre de Moraes? Será? Olha para mim. Prendeu o Bolsonaro, agora ele é descartável. Será realmente que o sistema está descartando Alexandre de Moraes? Ou será que o sistema está dando um recado para ele? Só para lembrar, meu irmão, você está na nossa mão, hein? Ok? Você está entendendo, né? A gente precisou de você para tirar o Bolsonaro e vamos precisar de você para outras coisas. E aí? Sei lá, né? Todo mundo entra numa teoria de conspiração. Essa é a minha, não é isso? Ou eu não tenho esse direito? Será mesmo que é o fim de Alexandre de Moraes? Pois é, meus queridos. Será que realmente o sistema está descartando o cara? Tenho lá minhas dúvidas também. Tenho lá minhas dúvidas. Para você ligado na programação do Aborda Notícias, deixa eu mandar um abraço todo especial para minha querida Gladys. Está nos Estados Unidos, não, né? No Brasil. Santa Catarina, Lominha Flor. Tudo bem, Gadeza, meu amor, nossa rainha? Uma ótima noite para você. Um ótimo dia, né? Abençoado aí. Muitíssimo obrigado. Ela que está no Brasil, tá bem? Sabe quem colaborou com a gente aqui? Teve um superchat aqui. Me perdoe não agradecer antes. Tomara que esteja ainda acompanhando. Mandaram aqui $10, tá bem? Acho que é Gilnet ou Gilsnet. Valeu, grande abraço. Deus abençoe, tá bem? Muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua sintonia. Pessoal, final do ano. Você sabe como é final de ano, né? Talvez você entrou na correria, não quer nem saber de nada que tá acontecendo. Mas o nosso canal tem que continuar, né? O Gordinho tem que continuar aqui
trilhando o caminho de fazer os programas, fazer as lives e também os vídeos. E o que eu preciso? Da sua ajuda financeira para continuar tocando o barco aqui no nosso programa. Se ao longo do ano é um pouco difícil, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos dado a vitória. Agora, né? Todo mundo viajando, todo mundo recebendo visita em casa. Eu acho uma maravilha, né? Ter visita em casa. Eu espero o ano todo por esse momento, de verdade, né? Eu moro na praia. Não é que eu moro na praia, eu moro numa cidade do litoral de São Paulo. E é o momento, né, que eu tiro pra ir na praia algumas vezes, assim, uma vez por semana. E agora, né, no verão, tá quente pra caramba aqui, uma hora ou outra você arruma um tempinho, você dá um pulinho ali pra tomar um banho, né? Então é uma delícia, eu gosto de receber pessoas, né? Mas tem gente, né, que recebe pessoas, aí tá apurado, tá gastando muito dinheiro, né? Ah, meu Deus do céu, ajuda esse canal, gente, pelo amor de Deus. Dá uma força aí para o Abordo Notícias. 11 95275 3898 para você colaborar, mandar aí um recursozinho para o nosso programa. E só lembrando, né, que nós estamos no ar aí já 1 hora e pouquinho e ninguém colaborou. Para você ver como está a coisa, né? Então ajuda, gente, por favor. Tem horas que a gente tá no ar aqui, a galera ajuda, a gente nem precisa pedir. Tem gente que já chega ajudando. Tem gente que já chega ajudando. E se você pode, por favor, colabore com o canal. Não se esqueça de fortalecer esse canal e abençoar aqui o Abordo Notícias. Preciso, tá bem? Dá uma força aí, por favor. O gordinho precisa de você. Se liga no que rola, vem se formar. Aqui tem notícia. Olha só, pessoal, a cirurgia de Jair Bolsonaro é concluída com sucesso, foi o que informou a Michele Bolsonaro. O presidente passa por bloqueio de nervo frênico para tratar crises de soluços persistentes. O Bolsonaro, a equipe médica prevê alta em 1º de janeiro. Informação, depois de o ex-presidente passar por mais uma cirurgia ontem, né, segunda-feira, dia 29 de dezembro. Médicos realizaram nesta segunda-feira, dia 29, um novo procedimento no ex-presidente Bolsonaro para tentar controlar crises recorrentes de soluços. A equipe atua no hospital, deve estar em Brasília, e manteve o político sob observação intensa. Parece aí então, né, que o Bolsonaro vai deixar aí o hospital em 1º de janeiro. Pegou aí, né, basicamente uma semana, né? Tomara a Deus que essa turma, né, entenda, né, que o caminho de Jair Messias Bolsonaro é cumprir a prisão domiciliar humanitária. E o caso do Bolsonaro não é fácil, não. Muitos vão falar assim, depois que o Bolsonaro foi condenado, ele descobriu uma doença. Não. Você se lembra muito bem que o Bolsonaro já estava. É você ser muito hipócrita. Você achar que essa doença do Bolsonaro surgiu agora. Né? Para começar, todo mundo sabe do que ele foi vítima de uma facada. E depois que a situação do Bolsonaro ela se agravou. Naquela época ele estava lá no Nordeste. Quem se lembra muito bem disso? Eu me lembro muito bem. Tá bem? Quando o Bolsonaro... Na verdade, quando o Bolsonaro estava no Goiás, ali do lado de Brasília, né? Quando ele estava em Goiânia, passou mal. Aí depois o Bolsonaro foi medicado e tal. Eu não me lembro se ele passou por algum procedimento. Sei que ele foi pro Nordeste. Aí lá o bicho pegou. Tá? Lá o bicho pegou. Então quem vem com essa conversa de que Bolsonaro inventou uma doença depois que ele foi condenado ou depois que ele foi preso, ou não finge demência, ou é mau caráter mesmo, não é isso? Notícia de peso direto. Bora lá, gente, dá uma moral aí pro canal, por favor. Comenta o nome da sua cidade aqui no nosso programa. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e não perder o Abordo Notícias por nada. Dá essa moral aí pra gente, por favor.